Um forte aplauso para Jesus nessa noite. Ei, é para Jesus esse aplauso. Aleluia! Amém. Bate aí na mão do seu irmão, diga seja bem-vindo, que Deus te abençoe. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Você pode sentar um pouquinho. Que noite maravilhosa, que noite agradabilíssima, que noite extraordinária, vermos tantos homens aqui nesse lugar. Essas reuniões, elas estão cada vez mais raras pelo Brasil afora, porque reunir homens para ouvir a palavra de Deus, para estar na presença de Deus, tem sido cada vez mais um desafio. Mas nós acreditamos que Deus está virando esse jogo, e eu quero que Ele vire esse jogo em Belém do Pará. Eu oro para que um grande movimento de homens de Deus, cheios do Espírito Santo, aconteça na nossa cidade. Quem crê nisso, diga amém. Então eu quero te avisar nessa noite, que você está num ambiente hoje, que pode te fazer um bem, que dinheiro nenhum na vida poderia te proporcionar. Você está num ambiente nessa noite que pode te fazer um bem, que prazer nenhum lá fora pode te proporcionar. Você está num ambiente em que você pode ter um bem agregado na sua vida nessa noite, que medicamento nenhum, que vício nenhum, que nada nesse mundo e nessa vida poderia te proporcionar. E quando eu falo desse ambiente, eu não estou falando de um ambiente climatizado, bem iluminado, não estou falando desse ambiente, mas eu estou falando dessa atmosfera que existe quando a igreja está reunida. É uma atmosfera de cura, de libertação, de salvação. Posso ouvir amém? Então nessa noite você está correndo um risco extraordinário, de sair daqui um homem melhor para a sua casa, de sair daqui nessa noite como um homem melhor para o seu casamento e para os seus filhos. Quem deseja isso, diga amém nessa noite. E só quem pode fazer isso se chama Jesus Cristo de Nazaré, e Ele está aqui. Essa reunião ela foi preparada com muito carinho, tem muitas lágrimas envolvidas nessa reunião. Essa reunião não é uma reunião de entretenimento. Nós não chamamos, não convocamos você para estar aqui para entreter você, mas nós chamamos você e convocamos você para estar aqui, para que você fosse alvo de Deus nessa noite. Os olhos do Senhor estão voltados para esse lugar, e eu quero ler com você uma palavra, e se você puder ler na sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia pelo seu celular, tablet, que está aqui em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Marcos capítulo 5. Enquanto você procura esse texto, quem nos visita hoje aqui pela primeira vez, pastor, é a primeira vez que eu estou pisando nesse lugar, dá assim um tchauzinho. Gente, que alegria, que alegria, que alegria, primeira vez. Eu queria pedir carinhosamente que você se coloque de pé, você que nos visita pela primeira vez, queremos entregar algo para você. É uma pequena lembrança carinhosa da nossa parte, a nossa equipe já está passando, você que está recebendo. É um chocolate onde nós queremos dizer bis, volte de novo. Tem um QR Code aí que você também vai receber uma mensagem quando você colocar a câmera do seu celular, tá bom? Então vamos dar um aplauso aos nossos visitantes, uma alegria tê-los aqui nessa noite. Vocês podem sentar, e eu quero ler esse texto com todos vocês. A palavra do Senhor diz assim em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 20. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Garazenos.
Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro. Quem foi que veio? Vamos lá, quem foi que veio? Um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, nos cemitérios, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus vivo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Versículo 14. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião. Como é que ele estava? Assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que não se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar por esta noite extraordinária. Queremos te louvar por esta noite maravilhosa. O Senhor nos congregou aqui, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. E essa palavra, Senhor, ela tem poder de mudar o curso da nossa vida. Essa palavra tem o poder de transformar a nossa história. Eu estou plenamente convicto, Senhor, nessa noite, de que na medida que a tua palavra estiver sendo proclamada nesse lugar, o teu Espírito vai pegar a palavra que está sendo anunciada e vai aplicar aos nossos corações, como que sendo um fogo líquido, que vai aquecer o nosso coração, que vai arder o nosso coração, que vai mexer com o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso espírito, com as nossas emoções. Eu te peço, Pai, que esta palavra encontre terreno fértil nesse lugar. Eu sei, Senhor, que há homens que vieram para cá como se fosse a última chance, a última alternativa, a última oportunidade. Homens que estão aqui, Senhor, desistidos, quebrados, angustiados, depressivos. Mas eu te peço, Espírito Santo, ecoa essa palavra aos nossos ouvidos nessa noite. Que essa palavra seja remédio, que essa palavra seja cirúrgica, que essa palavra seja como espada cortando na nossa vida tudo aquilo que está nos acorrentando, tudo aquilo que está nos prendendo. Senhor, que hoje ouçamos homens dando o seu grito de liberdade nesse lugar. Que hoje, Senhor, a nossa carta de alforria seja estabelecida na nossa vida, para que não haja mais em nós morte, para que não haja mais em nós amarras, para que não haja mais em nós confusão mental, confusão conjugal, confusão emocional. Ó Deus, que haja perfeito juízo em nós nessa noite, aleluia. Que haja perfeito juízo em nós nessa noite, Deus, porque eu estou convicto, Pai, que o Jesus que operou na vida deste homem aqui,
Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Que esse ambiente, Senhor, seja impregnado de glória. Que esse ambiente seja impregnado de unção, de vida. Que essa noite, Senhor, seja como um divisor de águas na nossa história. E certamente te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor nesse lugar, queridos. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amados, na medida que eu lia essa história, o Senhor foi falando ao meu coração que o que estava acontecendo com este homem é o mesmo que está acontecendo com muitos homens dessa geração. O que este homem estava precisando, de igual modo, centenas, milhares de homens estão precisando. Esse homem simplesmente, queridos, estava precisando de ajuda. E eu quero dar um tema para essa palavra nessa noite, dizendo: saia do luto. Saia do luto. Saia do luto. Esse homem, queridos, ele estava precisando simplesmente de ajuda. Eu lhes confesso, queridos, que ao longo da minha caminhada cristã, o Senhor foi me encorajando a falar para os homens. Escrevi um livro sobre isso. Já estamos rascunhando um outro livro sobre essa mesma temática. E o Senhor então, Ele foi trabalhando no meu coração. Eu venho de uma história muito aprisionada pelo pecado, de uma história muito triste, ocasionada pelas prisões que me cercaram na vida de adolescente, juventude. E eu conheci a prostituição de perto, eu conheci o pecado de perto. Minha vida era acorrentada, minha vida era cheia de amarras, mas eu não sabia como me desvencilhar daquilo. Esse homem aqui simplesmente precisava de ajuda. E eu comecei a acreditar que é possível sim os homens serem ajudados. É possível sim, queridos, os homens melhorarem no seu caráter, no seu testemunho, no seu comportamento. Eu comecei a acreditar que é possível um homem ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom cidadão. Eu comecei a acreditar nisso porque um homem cheio do Espírito Santo e cheio da palavra é lindo. É algo singular, é algo poderoso. Os homens são maravilhosos quando são cheios do Espírito Santo, quando são cheios da palavra. Eles só precisam ter esse encontro que este homem teve aqui, um encontro com o poder de Deus, um encontro com a presença de Jesus, ser marcado por essa presença, ser marcado por este poder. Então eu quero fazer 4 considerações aqui nessa noite. A primeira, diga comigo: esse homem possuía uma vida de sepulcro. Queridos, eu nunca poderia imaginar algo dessa envergadura se a palavra não estivesse nos dizendo isso. Eu nunca soube de um homem morando em sepultura. O versículo 3 vai dizer que ele vivia em sepultura, ele vivia em sepulcro. Esse homem dormia em sepulturas, ele habitava dentro de um cemitério. Esse homem possuía uma vida de sepulcro. Versículo 5 diz que quando Jesus desembarcou, esse homem sai do sepulcro possesso por um espírito imundo. Esse homem, queridos, vivia num ambiente de morte. E o Senhor então começou a falar ao meu coração que muitos homens vivem exatamente assim. Muitos homens têm um potencial suicida muito grande. Eles são portadores de morte. Eles são promotores de ambiente de morte. De uma certa forma, o casamento deles está enlutado. De uma certa forma, queridos, a espiritualidade dele com Deus está enlutada. Não há vida. Não há vida. Esse homem vivia num ambiente de morte. Mas o pior disso, queridos, é que ele não conseguia enxergar isso.
A Bíblia diz que ele estava aprisionado por espíritos imundos, por demônios. E essa é a grande guerra que homens travam sem saber. Esse homem, queridos, não queria ser o que ele estava sendo. Esse homem não nasceu para viver em sepulcro. E eu quero lhes dizer isso pelo Espírito Santo de Deus. O homem não foi criado para viver em prisões. Eu posso ouvir amém aqui nessa noite? O homem não foi criado para viver em amarras. Mas entre eu falar isso aqui e a realidade de muitos homens, existe, queridos, uma lacuna gigantesca. Porque eu conheço a história de muitos homens que estão lutando, queridos, com certos desafios de ordem moral, de ordem conjugal, que eles não têm força para sair daquilo, que eles não têm força para lutar contra aquilo. Eles não querem ser o que estão sendo no casamento. Eles não querem ser o que estão sendo na vida de solteiro. Eles não querem ser o que estão sendo, queridos, na vida. São guerras de ordem sexual, de ordem hormonal, de ordem moral, de ordem espiritual, que eles não sabem lidar com isso. E essa história, queridos, vai nos ensinar que existem guerras de ordem espiritual, que a gente vai precisar saber lidar com isso, porque demônios estavam amarrando este homem aqui, demônios estavam levando este homem para morar em cemitério. Então eu quero lhe dizer que existe um cenário espiritual do mal. O inimigo, ele tem agido na vida de muitos homens, na tentativa de destruir o casamento, na tentativa de destruir a família, de destruir os filhos. E talvez algum homem me pergunta hoje à noite: mas pastor, e quando é a minha esposa que é o problema? Quando é a questão de que foi ela que adulterou, foi ela que traiu? E aí, pastor? Você, como homem, precisa saber lidar com isso. Como homem de Deus, eu digo. Você precisa ser para ela o que Jesus foi para esse homem: um ajudador, um libertador, alguém que vai levar a cura. A gente vai precisar, queridos, aprender a lidar com algumas guerras que fogem do nosso controle. Quantos estão entendendo isso? E esse homem, então, ele estava aprisionado. Existem homens que são verdadeiros suicidas em potencial. Eles são causadores de morte. Eles exalam luto por onde passam. Quantas paternidades tóxicas, queridos. Quantas relações de pai e filhos completamente arranhadas, completamente destruídas. Hoje eu estava indo para uma visita, e quando eu passei num semáforo, tinha um garoto vendendo pamonha, acho que dos seus 9 a 10 anos. Eu parei o carro para comprar a pamonha dele, para ajudá-lo. E aí, quando eu abri o vidro, eu perguntei para ele: quem é que faz essa pamonha? Ele encheu assim um pulmão, ele encheu a boca e disse: o meu pai. Sabe, queridos, aquilo me tocou muito, porque eu nunca consegui falar para ninguém o que ele estava falando para mim. Eu fui criado sem pai, não tive referência paterna, nunca soube o que foi jogar bola com o pai, nunca soube o que foi estar no macaquinho de um pai, nunca soube o que foi um abraço de um pai. E eu não me dei conta ao longo da vida o quanto esse cenário, esse rombo emocional lá atrás, causou cadeias dentro de mim, me obstruiu. E todos nós, quando chegamos no reino de Deus, a gente vai trazendo essa bagagem lá de trás, uma herança familiar, um abuso que aconteceu lá atrás, uma rejeição, guerras, queridos, que refletem, mesmo dentro do reino de Deus,
porque a obra em mim e você não está completa. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Nós estamos submetidos a um processo, mas quem está lhes falando aqui nessa noite é alguém que conseguiu encontrar e tem conseguido encontrar na graça de Deus o remédio que eu precisava, a cura que eu precisava, a sustentação que eu precisava. Então estou aqui com voz profética para te dizer que tudo que te faltou na infância, que tudo que os teus pais não conseguiram te dar, Cristo tem para te dar. Diga amém. Aleluia. Cristo tem a sabedoria para te dar, para lidar com os teus filhos, com o teu casamento. Aquele que tem falta de sabedoria, diz lá no livro de Tiago, peça a Deus, que Ele lhe dará livremente. Quanto mau caratismo no meio dos homens. A figura masculina, queridos, tem sido estigmatizada por séculos a fio, como se os homens fossem omissos, covardes, brutos, grossos, mentirosos, safados. Eu não aceito isso para a minha vida, queridos. E eu quero te desafiar aqui nessa noite. Não aceite isso para a sua vida, porque, queridos, há quem diga, e esse quem diga está aqui para afirmar isso. Você pode ser um grande homem de Deus, um príncipe de Deus. Você pode ser guardião da sua família. Você pode ser o melhor pai que os seus filhos poderiam ter. Você pode ser o melhor esposo que a sua esposa poderia ter. Você pode ser o melhor profissional em qualquer área. Pode. Nunca é tarde, queridos. Esse homem aqui, ele só precisava ter tido esse encontro. A pergunta do Espírito Santo aqui nessa noite para mim e para você é: qual é o sepulcro que nós estamos vivendo, queridos? Qual é o sepulcro que nós estamos vivendo? E eu quero dar nome a alguns sepulcros aqui nessa noite. Talvez o teu sepulcro se chame adultério, a mentira, a pornografia, a masturbação, a grosseria, a irritabilidade. O mais triste disso tudo, queridos, é que nós estamos contando algumas mentiras para nós mesmos. E é disso que o diabo gosta. É disso que o inimigo gosta. Como assim, pastor? Nós estamos nos auto-boicotando, sabotando. Eu nasci assim. Eu não consigo viver sem trair. Eu não consigo viver sem enganar. Eu não consigo viver sem mentir. O mais triste, queridos, é quando nós começamos a contar essas mentiras para nós mesmos. E tudo isso vai se tornando um sepulcro na nossa vida. Tudo isso vai sugando a nossa força, vai sugando a nossa energia, vai sugando o nosso potencial. E a figura masculina vai vivendo miseravelmente, com essas mentiras distorcidas na sua alma, na sua mente, no seu pensamento. Nós estamos ao vivo aqui pela nossa plataforma do YouTube, e eu peço que todos os homens que nos assistem nesse momento sejam tocados por essa unção, sejam libertos aí na sua casa, no seu sofá, no seu escritório, que essa unção chegue até você e traga libertação para a sua vida em nome de Jesus. Porque esse Jesus aqui, queridos, ele não mudou. Em segundo lugar, diga comigo, esse homem possuía áreas fora de controle. O versículo 4 fala sobre isso: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Irmãos, nós temos aqui nessa figura a figura da brutalidade que existe na nossa vida, na figura masculina.
Porque o homem quer resolver tudo no soco, no tapa, na grosseria, na ofensa. Isso está errado, queridos. Nós não podemos confundir firmeza com brutalidade. Haverá momentos como Jesus naquele tempo que entrou com o chicote, que ele foi firme, mas ele não foi bruto. E essa linha, ela é muito fina, porque há palavras que nós dizemos para a nossa esposa, para os nossos filhos e para algumas pessoas do nosso relacionamento, que dói mais do que um tapa na cara, que fere mais do que um tapa na cara, que machuca mais do que um soco. Esse homem aqui, queridos, talvez os amigos, a vizinhança, talvez a administração do cemitério, ele era tão bruto que as pessoas precisavam amarrá-lo, mas a força demoníaca nele era tamanha que ele arrebentava aquelas correntes, ele arrebentava aquelas cadeias. Existem áreas na nossa vida sobre essa mesma influência maligna, áreas na nossa vida que estão fora de controle. Momentos de fúria, por exemplo, momentos de ira, momentos de arrogância, de grosseria, de ódio. Existem homens que destroem a casa. Esse homem aqui destruía cadeias, e tem homem que destrói cadeira dentro de casa. Ele quebra o prato, quebra o espelho, quebra as louças, porque ele quer mostrar pela brutalidade que é ele que manda, que é ele que governa, que é ele que lidera. Que tolice, que burrice, que obtusidade. Essa mesma influência demoníaca, queridos, ela está presente no mundo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 4,4 que o mundo jaz no maligno. E uma das grandes estratégias do inferno é nos fazer pensar que o inimigo não está agindo. Essa é uma das grandes estratégias do inimigo, é fazer com que a gente pense que ele não está agindo. Mas a gente precisa ter leitura do mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe. O mundo só está o caos que está porque houve um assédio demoníaco lá no Jardim do Éden. O homem foi tentado e desobedeceu. Forças espirituais do mal existem, na tentativa de destruir a família, de destruir os relacionamentos, de destruir o casamento. Os demônios atuam alimentando os nossos desejos e paixões da carne, buscando influenciar o nosso comportamento. Queridos, existem pecados na vida de homens que são irrefreáveis. Dia após dia se pratica. Eles não conseguem vencer. Não há um freio. Existem áreas na nossa vida que são fora de controle, não tem limitação. Homens que estão lutando contra a pornografia virtual, eles não conseguem ficar sem se masturbar na frente de uma tela de computador. Pecados irrefreáveis. Por exemplo, a lascívia. A lascívia presente na vida de um homem é algo incontrolável, porque a lascívia é um desejo da carne, sem domínio, sem controle. E tudo que a carne, pelo pecado de lascívia, deseja, o homem proporciona. Ele não consegue ter domínio. O homem dominado pela lascívia sempre tenta um caso extraconjugal. O homem dominado pela lascívia não se vê sem uma amante. O homem dominado pela lascívia não se vê sem frequentar um motel. Um homem dominado pela lascívia não consegue deixar de fixar os seus olhos numa bunda, porque ele não tem o controle. Ele não consegue vencer. Ele não consegue se controlar.
Existem muitos homens fora de controle, praticando o que não gostariam, mas eles não conseguem. E eu consigo entendê-los, porque essa batalha não vai ser vencida na força do homem. Não há nada em mim, em você, que consegue vencer a fúria do pecado, o atrativo do pecado. Não há essa condição. Não corra esse risco de tentar vencer o pecado por você mesmo. Você vai afundar cada vez mais. A única possibilidade de vencermos o pecado é pela cruz, é Jesus vivendo em nós, é o Espírito Santo nos enchendo, é a glória de Deus acontecendo na nossa vida, é a unção quebrando todo jugo. Dê um aplauso a Ele, libere o seu grito de liberdade nessa noite. Aleluia! Aleluia! É possível nascer uma geração de homens corajosos que vão trazer essa vida para os seus lares. Responda para você mesmo. Sua esposa pode confiar 100% em você? Sua namorada pode confiar 100% em você? Sua noiva pode confiar 100% em você? Você é 100% digno de confiança na ausência dela? Se não, o que eu estou lhe perguntando não é para te condenar, não é para te massacrar, a gente não está aqui para isso, mas é para que nessa resposta façamos reflexões e tenhamos a humildade de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. E a gente está aqui para chorar se preciso for, a gente está aqui para se humilhar se preciso for, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui recebeu um chip melhor do que o outro. Ninguém aqui está melhor programado do que o outro. É a graça, queridos. É a graça de Deus, é o relacionamento com Ele que nos dá essa condição de dizer não para o pecado, que nos faz dizer como José, ao ser assediado pela mulher de Potifar, aquela mulher bonita, ele pôde dizer a ela: como eu poderia cometer esse mal contra o meu Deus? Ninguém era suficientemente forte para dominar esse homem aqui, exceto Jesus. Ninguém, queridos, é suficientemente forte, estratégico, para nos mudar, para nos transformar, exceto Jesus. O que nós precisamos, muito mais do que uma terapia familiar, e nada contra isso, e eu até te recomendo isso, se preciso for, mas muito mais profundo e poderoso do que uma terapia familiar, é o poder de Deus acontecendo na sua vida, arrebentando grilhões. É um encontro de Jacó com o Senhor, um encontro que ainda que te faça sair mancando, mas você não será mais Jacó, mas Israel, príncipe de Deus. A violência doméstica é uma outra área fora de controle na vida de muitos homens. Homens que batem naqueles que deveriam estar protegendo, verdadeiros covardes. Porque um homem que bate mulher não é matéria para oração não, queridos, é matéria para denúncia. E eu já precisei dar esse aconselhamento para o homem, para um homem: a próxima vez que a sua mulher reclamar para mim de um empurrão que você deu nela, eu te denuncio. Cadê os protetores das mulheres aqui nessa noite? Cadê os guardiões das mulheres aqui nessa noite? Cadê aqueles que guardam o vaso mais frágil aqui nessa noite? Se você é um deles, dê um aplauso ao Senhor. Nós somos esses guardiões. Nós somos esses homens.
Talvez alguém diga: pastor, não seria bom a gente orar para que ele se converta? Sim, vamos orar, para que talvez ele encontre também um outro que dê um soco nele, porque é bom que ele se converta apanhando também, porque nós não podemos aceitar isso, queridos. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite, querido? Pais que agridem os filhos na hora de corrigir, é o que eles tiverem na mão, cabo de vassoura, pedaço de pau, agridem em lugar de uma correção. Que dizer do abuso físico, emocional e sexual? São outras áreas fora de controle na vida de alguns homens. Qual filho ou esposa tem prazer de estar ao lado de um homem assim? Nenhuma. Pais, maridos, homens que quando chegam em casa causam arritmia no coração dos filhos e da esposa. Ninguém se aproxima de um homem fora de controle porque sente medo. Eu me refiro a homens alcoolizados, estressados, mal-humorados, carregados. Sabe, queridos, todos nós estamos sendo tentados nessas áreas. Todos nós. Existem forças do mal querendo nos enquadrar exatamente aqui. Mas o capítulo 5 de Gálatas, versículo 23, vai dizer que o Senhor nos deu pelo fruto do Espírito domínio próprio, autocontrole, autodisciplina, domínio do eu, limites para a carne. Se você está lutando, queridos, com uma área que está fora do seu controle, o Espírito pode te dar aquilo que você não está conseguindo ter. Em penúltimo lugar, diga comigo: esse homem possuía áreas sangrando. O versículo 5 diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então ele pegava pedra, talvez as mais pontiagudas, e ele se feria com pedras. Esse homem estava sangrando, ele tinha feridas no seu corpo. Isso está acontecendo com alguns homens num outro sentido. Homens que estão, queridos, se ferindo e estão ferindo a outros também. Porque quando o homem não funciona diante de Deus, ele vai ferir a sociedade, ele vai ferir o cônjuge, ele vai ferir os filhos, ele vai ferir a igreja, ele vai ferir a família. Existem muitos casamentos sangrando por causa das traições dos homens. E esses casamentos estão sangrando, estão à beira de um término. Paternidades tóxicas pela ausência do pai. Sabe, queridos, hoje quando a minha filha caçula, filho quando cresce já não curte muito. Eu tento fazer isso com as mais velhas, mas já estão num outro nível, né? Mas eu ainda consigo fazer isso com a Hannah, até pensando em fazer mais filho para não perder isso. Mas a Hannah chegou hoje da escola, Christopherson, e eu fui rolar com ela no tapete, fui brincar com ela no tapete, depois fui brincar de esconde-esconde. Mas ela pegou pesado comigo, irmãos. Pegou o batom dela e quis me pintar. Essa foto eu não bato nunca, viu? Mas são memórias, sabe, Emerson, que os nossos filhos vão carregar por toda a vida. São memórias. É um tempo que passa muito rápido. É um tempo que passa muito rápido. Estamos nos ferindo quando mentimos para Deus, quando mentimos para o cônjuge, para os filhos, para o patrão, para o amigo, para o pastor. Estamos nos ferindo quando os nossos olhos carnais caçam as mulheres e nutrimos com essas imagens as nossas fantasias sexuais. Estamos nos ferindo. Estamos nos ferindo. Achei muito lindo.
Tem um homem que está aqui nessa noite, eu achei muito lindo. Nós saímos recentemente para jantar, e ali naquela mesa, ele na frente da esposa, dizendo que havia confessado para ela, que viu a imagem de uma mulher nas redes sociais e foi atraído por aquela imagem, e ele confessou isso para ela. Pode ter doído, como ela falou ali naquela mesa, que doeu, mas esse homem, esse marido foi dignificado diante da esposa, porque ele confessou a tentação. Ele confessou a tentação. A gente precisa, queridos, romper com esse preconceito todo, com esse tabu todo que a gente tem, e a gente precisa aprender a confessar a tentação. Existem amigos no reino de Deus que eles são de verdade. O Alessandro estava falando aqui ainda há pouco, né? Essa parte toda de mito e verdade. Quantos tabus, irmãos. Talvez alguns homens envergonhados, né? Até se benzeram, meu Deus, ele está falando sobre isso e tal. Mas olha, parece um sexólogo falando aqui, viu? Com muita propriedade, com muita segurança. Mas quantos tabus, queridos. Quantos tabus a gente vai catalogando na vida. Mas a igreja, ela precisa ser esse ambiente de verdade, de cura. O certo precisa ser falado aqui. O certo precisa ser ensinado dentro de casa. Porque se os nossos filhos não ouvirem da gente, eles vão ouvir de uma outra forma lá fora. Quantas pessoas estão sangrando por causa das feridas que você causou? Existem filhos recebendo conselhos de psicólogos que deveriam ter sido dados por nós pais. Quantos estão entendendo isso? Esse homem aqui parecia ser forte, causava medo nos outros, mas no fundo ele estava aprisionado, ele não queria ser o que ele estava sendo. E em último lugar, diga comigo, esse homem experimentou transformação. Quantos aqui querem viver como homens transformados pelo poder de Deus? O versículo 15 diz que indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido. Esse homem andava nu antes, esse homem andava pelado pelos sepulcros antes, esse homem vivia uma confusão mental, mas agora ele estava vestido em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, eu creio nisso aqui. A obra que Deus faz na nossa vida produz isso aqui, produz paz, produz tranquilidade, produz refrigério, produz quietude. A obra de Deus na nossa vida nos torna sãos, nos faz estar em perfeito juízo. Eu posso ouvir amém? E um aplauso para Jesus aqui nessa noite. Que Ele traga calmaria para a nossa vida, que Ele traga quietude interior para nós. Eu creio nisso aqui. Eu creio nesse poder que traz descanso para a nossa alma. Eu creio nesse poder que organiza o nosso mundo interior. Eu creio nesse poder que organiza as nossas emoções. Eu aprendo aqui, queridos, que descanso na mente é algo espiritual. Eu já fechei essa questão aqui. Descanso na mente é algo espiritual. Não haverá descanso na mente, nas nossas guerras mentais, sem a manifestação do poder de Deus. Houve paz dentro dele, e é essa paz aqui que está faltando dentro de muitos homens, porque nós fomos chamados para ser um instrumento de estabilidade dentro da nossa casa. Nós fomos chamados, queridos, para ser um instrumento que traz paz para dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam se sentir seguros perto da gente. A nossa esposa precisa se sentir segura perto da gente. Precisamos desse perfeito juízo que traz segurança para a nossa casa. O versículo, é a nossa última leitura, o versículo 18 e 20, diz que quando Jesus entrou no barco, esse homem suplicava, esse homem implorava para Jesus, dizendo: me deixe contigo, me deixa ir contigo. Ele não queria mais viver em cemitério, ele não queria mais viver em sepulcro, ele apenas dizia: me deixa ir contigo. Mas Jesus disse: não,
vai para a tua casa e anuncia em Decápolis, que eram 10 cidades, tudo o que te aconteceu. Sabe o que eu aprendo aqui? Todos percebem quando um homem é verdadeiramente liberto. Todos percebem quando o poder de Deus está agindo na vida do homem, porque isso é publicado, porque isso fica notório, isso é visto dentro de casa, isso é visto na sociedade, isso é visto dentro da igreja. Eu posso ouvir um amém? Não tem como manter um homem transformado em segredo, não tem como. Se ele vai bem no casamento, isso será estampado. Se ele vai bem na relação com os filhos, isso será estampado, isso será testemunhado, isso será visto. Quando esse homem foi liberto, todas as 10 cidades ficaram sabendo. Quando somos libertos por Jesus, nossos amigos do barzinho ficam sabendo, nossos amigos da noitada ficam sabendo, nossos amigos outrora da prostituição ficam sabendo, nossos amigos do vício ficam sabendo, nossa vizinhança fica sabendo. Irmãos, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, experimentei aquela mudança toda, eu sabia do mal que eu tinha causado em toda a minha vizinhança. Pasmem vocês, mas eu fui de casa em casa, na rua da casa da mamãe, e quando eu batia na porta, o vizinho vinha, e eu pedia perdão pelos males que eu tinha causado à minha vizinhança. Mas vocês não vão acreditar, teve uma vizinha que quando eu falei que eu estava transformado por Jesus, ela se benzeu, irmão. Ela não acreditou, que eu não prestava, irmão, como ninguém presta, sem a graça de Deus. A ordem de Jesus foi: vai para a tua casa. Eu quero te dizer algo, e eu peço que o Espírito Santo grife isso no teu coração. Nossa casa é o primeiro campo missionário, é o lugar do nosso mais poderoso testemunho, é dentro da nossa casa. Posso ouvir amém? Toda libertação, queridos, e nós vamos orar por isso, toda libertação começa com um desejo que desafia o pecado que há em nós. Toda libertação começa com um desejo que desafia o pecado que está em nós. Como assim, pastor? É dizer em oração: Senhor, eu não quero mais viver isso. Senhor, eu não quero mais ser assim. Senhor, eu não quero mais reagir assim. Senhor, eu não quero mais falar assim. Toda libertação começa com esse desejo, confrontando o pecado que há em nós. Eu não quero mais ser um alcoólatra, eu não quero mais ser um drogado, eu não quero mais ser um adúltero, eu não quero mais ser um homossexual, eu não quero ser mais um homem raivoso, um homem crítico, eu não quero mais ser um homem frio, destrutivo, eu não quero mais ser um homem omisso, passivo, preguiçoso, eu não quero mais ser um homem religioso, legalista, eu não quero mais ser um homem fariseu, eu não quero ser mais um homem banal, eu não quero mais ser um homem invejoso, desconfiado, embrutecido, eu não quero mais ser esse homem. O que mais você não quer ser, você pode dizer para Jesus nessa noite. Qual é o seu clamor hoje? Deus ouve aquele que clama e não condena aquele que confessa a Ele. Pelo contrário, Ele vem na sua direção com perdão, Ele vem na sua direção com libertação, Ele vem na sua direção com cura. Clame hoje a Deus pelas mudanças que você quer ver acontecendo na sua vida. O que está em voga hoje não é o teu filho que está te dando dor de cabeça. O que está em voga hoje não é a tua esposa que te desconstruiu, que maculou a história conjugal que você tem. O que está em voga não é isso. O que está em voga hoje é o homem que você precisa ser para contornar tudo isso, para ser luz no meio de tudo isso, para ser instrumento de estabilidade emocional em tudo isso. A tua casa, a minha casa, não pode ser um sepulcro.
E se você hoje deseja sair daqui tocado pelo poder de Deus, eu quero te dizer que esse Jesus que mudou a vida desse homem está aqui nessa noite. Eu quero fazer 2 orações nessa noite. A primeira vai ser por aqueles homens que desejam ter esse encontro com Jesus. Que encontro é esse, pastor? É um encontro transformador. É um encontro onde Ele perdoa os nossos pecados. É um encontro onde Ele escreve o nosso nome no livro da vida. É um encontro onde nós somos selados pelo Espírito Santo. É um encontro em que Ele nos dá essa condição espiritual de vencer o mundo, o pecado, o reino das trevas. Eu tive essa experiência em 1990 e nunca esqueci daquela manhã de domingo, quando o pastor fez essa pergunta que eu estou fazendo hoje: quantos querem ter a sua história de vida mudada por Jesus? E naquela manhã, queridos, eu fui tocado pela presença do Senhor. E naquela manhã eu me ajoelhei entregando a minha vida para Jesus, entregando a minha história para Ele. E quando eu me levantei naquela manhã, eu sentia dentro de mim que algo tinha acontecido. Havia uma alegria dentro de mim, havia uma paz dentro de mim que eu não conseguia encontrar no álcool, nas drogas, na prostituição e em lugar outro do mundo. E eu sabia que quem estava me dando aquilo não era a igreja, não era a religião, não era pastor nenhum. Quem estava me dando aquilo era o Espírito Santo de Deus, que foi enviado por Deus a este mundo para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Sabe, queridos, só hoje eu acompanhei 2 histórias de morte, 2 pessoas que morreram. Isso só me faz crer cada vez mais que o nosso tempo aqui ele é muito curto, muito passageiro, e logo logo a gente não vai estar aqui. Mas eu quero te asseverar que é possível viver sem cadeias nessa terra.